Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Firme, forte. O negócio aqui quer cair. Misericórdia, tô com meu pescoço duro. Duro. Eu acabei de voltar do postinho. A Ana tá com virose, então eu tenho que levar a Ana de novo, que tem consulta para ela, mas para mim não tem. Meu pescoço tá durinho, gente. Pensa no pescoço duro. E aí, tô tomando remédio, né, de dor. E aí eu vou voltar, vou só fazer a live aqui, vou voltar porque a Ana tá com virose, tadinha. Vou levar ela lá, diarreia e vômito, coitada. E eu acho que eu vi a Cleia, eu não reconheci direito, mas eu acho que eu vi a Cleia e a Nenê. Acho que fui. Ó, eu vou ler 1 Reis 12, tá? Então vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor não tem nos dado sabedoria, tem nos dado proteção, tem nos dado muito amor, tem nos feito prosperar, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todos os detalhes, todos eles, Senhor. Tem nos dado a sua boa palavra que é perfeita e que vai se realizar em nome de Jesus. Amém. Gente, ó, então, sem movimentos bruscos, até parece que aqui tá mais inchado, né? E tá mais inchadinho aqui. Então, ó, tá mesmo, tá mais inchado aqui, ó. O nervo acho que inflamou, ó, essa região toda aqui, tá toda inchada. Eu acho que antes de ontem eu fui deitar, um minutinho que eu deitei e tava ali olhando as coisas no celular e pronto, já deu um mau jeito. Um minuto. Mas é assim mesmo, acontece. Ó, 1 Reis 12, fala assim. Roboão é o filho de Salomão. Ele com 40 anos, o Roboão tem 40 anos, ele vai assumir o poder. Salomão morre e ele assumiu o poder, tá? Tem uma breve explicação, fala assim. Ana! Ó, com 40 anos e 41 anos de idade, Roboão, filho de Salomão, se tornou rei em Israel. Quando o povo das tribos do norte pediu para que ele os tratasse melhor do que tinham sido tratados por Salomão, Roboão preferiu seguir o conselho dos seus conselheiros mais jovens, mimados, né? E anunciou que seria ainda mais duro que seu pai. Diante disso, as tribos do norte, liderada por Jeroboão, se revoltaram contra as tribos do sul. Aí a gente vai começar a ler aqui, ó. Fala assim. Vocês querem parar? Ó o respeito. Para de gritar lá fora, vai. Fala assim, ó. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Então o povo em Siquém vai se reunir para poder coroar o Roboão rei, tá? Então, ó, Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, que é aquele oficial que Deus tinha falado com ele, né, através do profeta Aias. Jeroboão, filho de Nemate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou. Ele soube que o Roboão vai ser coroado rei, ele volta. E voltou de lá. Os povos da tribo do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com o Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar carga pesada. Lembrando que eles construíram o palácio do Salomão, construíram o templo, eles estão só que constrói, ou seja, trabalhos forçados. Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores, ou seja, a gente continua a servir você, rei.
Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias e eu darei a minha resposta. Então ele vai ver com os conselheiros o que ele fala. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? E eles disseram, os mais velhos, né? Se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Ou seja, assim você traz tranquilidade para você, para o povo, e eles vão te servir para o resto da vida. Mas Roboão não seguiu os conselhos dos homens mais velhos e foi falar com os mais jovens que haviam crescido junto com ele e agora eram seus conselheiros, com os menininhos mimados, com o povo do mimimi, sabe? Quando você, que é casada, vai perguntar para uma mulher solteira que não acredita no amor sobre casamento, quando você que é mãe vai perguntar para uma pessoa que nunca foi mãe na vida sobre filho, é exatamente isso. Você pergunta para a pessoa errada, na hora errada, sobre o assunto errado. Talvez o assunto seja certo, né? Mas você pergunta para a pessoa errada. E os conselhos serão errados, tá? Até porque quem não acredita em casamento não tem uma boa opinião sobre casamento para te dar, né? Provavelmente larga mesmo, separa, né? Quem não tem filho, eu não aguentaria isso não, não sei o quê. Então, assim, cuidado com quem você pede conselhos, tá? Então, aí ele vai perguntar para os mais jovens, né, os filhinhos mimados de mamãe. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. E o que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles não disseram que não ia servir, eles só falaram, para de escravizar nós um pouco, que nós servos você. E eles responderam: você deve dizer o seguinte, os filhinhos mimados disseram: o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem carga pesada. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Fofinhos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão. Então, Jeroboão, que recebeu a promessa, tá ali, tipo assim, se ele aceitar e deixar a carga mais leve, tá tranquilo, a gente vai ficar de boa. Agora, se não aceitar, o bicho vai pegar, até porque Deus já tinha dado uma palavra para Jeroboão, e ele tá lá no meio do povo do norte. Então, eles foram lá falar com o Roboão. O Roboão é o filho de Salomão, que foi coroado rei, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os mais jovens havia aconselhado ele. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ai, que fofo. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correia. Eu imagino ele ainda balançando a cabecinha assim, né? Que gente dissimulada. Pode reparar, gente dissimulada geralmente faz assim, ó. Vive com aquele chocalho, parece aqueles bichinhos do coisa. Eu imagino aqueles bichinhos, lembra? Aqueles bichinhos que ficavam com a cabeça assim. Quando a pessoa fala assim, ó, ela fica movimentando o corpo assim, eu fico, ai, Jesus, dai-me paciência, Senhor. Já fico pedindo a paciência. Dá vontade de pegar a cabeça e ficar assim, ó. Fala assim. Mas o Senhor me cobre com a paciência dele, em nome de Jesus. Me põe no lugar, Senhor. Então vamos lá, ó. O rei desprezou o conselho dos mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens havia aconselhado. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Como se ele fosse alguém literal, né? Se ele não precisasse dos empregados dele. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correia. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus, lembrando que Deus está nessa, fez com que isso acontecesse, ele endurecesse o coração, né? Ou seja, um conselho tolo ele seguisse. Fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que por meio do profeta Aias de Siló tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, que estava ali no meio do povo.
Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família! O que foi que eles fizeram por nós, homens de Israel? Vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. Tipo assim, deixa esse cara para lá. E assim que os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão somente com o povo que morava no território de Judá. Então o Roboão, na sua grande fúria, mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, tipo assim, vai lá e dá um jeito neles. Eles o mataram a pedradas. Tipo, o pau vai torar agora, tá? Eles o mataram a pedradas, porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu, que ele não é besta nem nada. Ele viu que o bicho ia pegar para ele deu no pé. Então, desde aquela época até hoje, o povo de Israel do Reino do Norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Ou seja, o povo, não, filha, aqui não, chega, Salomão já arrancou até o couro do... literal, né? Agora não vai mais não. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram rei de Israel. Então eles fazem rei de Israel, assim como a promessa que Deus tinha dado para ele. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi, ou seja, Roboão. Então, tudo que Deus falou está se cumprindo. E Roboão, ele pensa que ele, como um filhinho mimado que teve o trono, ele pensa que vai liderar esse povo. O povo se volta contra ele, né? Quer forçar a gente, já chega Salomão que forçou. Aí, quando Roboão chegou a Jerusalém, ele fugiu, lembrando que ele fugiu. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados da tribo de Judá e de Benjamim. Ele pensou, vou lutar contra esse povo, vou colocar Israel debaixo da minha liderança. Pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaias e mandou que desse a Roboão e todos os povos da tribo de Judá e de Benjamim o seguinte recado, o povo que tinha se reunido para lutar: não ataquem os seus próprios irmãos. O povo de Israel não vai contra eles, não. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Ou seja, vocês vão se lascar. Melhor vocês ficar quietos. Então, eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. E aí, Jeroboão, que foi erguido rei, porque Deus falou que ia erguer rei. Lembrando que Deus fala para ele assim, olha só o que Deus fala para ele, vamos confirmar. Jeroboão, eu vou fazer de você rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Dessas 10 tribos. Se der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, a única coisa que ele tinha que fazer, adorar o Deus, o nosso Deus de Israel, só esse. Fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja rei de Israel e como fiz a Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Ou seja, os descendentes dele iam continuar ricos, governando, cheio de vida, cheio de saúde, em paz, tranquilamente, de buenas. Mas, vamos lá. Verso 25 do 1 Reis 12, verso 25. Fala assim: o rei Jeroboão de Israel, ele já é rei de Israel, ele já tá com as 10 tribos. Só tem 2 tribos do lado
do Roboão, que é o filho do Salomão. Duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E a tribo de Judá é a maior, então Benjamim é tipo alguns homens. Nem conta, que lembra que essa tribo foi dizimada? Ficou só 600 homens, e esses 600 homens ficou ali repovoando essa tribo. Então essa tribo é tipo quase nada. A tribo que realmente que está do lado de Roboão, que é o filho de Salomão, é a tribo de Judá, o reino sul. É uma tribo enorme. É a maior tribo que existe. E com o Jeroboão, que é o que Deus levantou, o oficial, tem 10 tribos. Tem todo Israel, chamado Israel, tá? Lembrando que não é número que derrota, né? Na matemática de Deus não é número que derrota nada. Você pode ter número 0, você pode ter número 100, não importa. Se Deus falou que você vai vencer e acabou. Então, ó, o rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém. Então, ele faz de Siquém a cidade capital dele ali, né? A capital dele. Ó, o rei Jeroboão de Israel cercou as muralhas da cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois, ele cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então, ele vai morar em Penuel, tá? Então, pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém, lembrando que o povo ainda ia a Jerusalém adorar, todo ano eles faziam um sacrifício, né? Se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo, o templo continuava em Jerusalém, Roboão continuava governando em Jerusalém. Oferecer sacrifícios a Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Olha o pensamento do cara que recebeu a bênção, é como o cara dos talentos. O cara que recebeu eles tinham talentos, né? O patrão distribuiu talentos. Deu 5 a 1, deu 2 a 1 e deu 1 a 1. Acontece que o cara que tem ele pensa, pô, eu só tenho esse. Se eu consumir esse, se eu gastar esse, eu não vou ter mais nenhum. Então, eu vou enterrar esse para que, quando o servo vir, né, o patrão vir, eu tenha pelo menos um para dar para ele, devolver. Na cabeça dele. Acontece o seguinte, os talentos eram para ser multiplicados. O que acontece aqui? Jeroboão tinha sido feito rei porque Deus o fez rei. Não importa se as pessoas fossem lá adorar o Deus, as pessoas iam adorar Deus, as pessoas estavam contra Roboão e continuariam contra Roboão, porque Roboão não tinha um coração bom. Roboão era mau. Lembrando que Roboão, ele era filho de uma mulher amonita, de Amon, e eles adoravam deuses, inclusive a deusa Azerá, né? A deusa, fazia um poste para a deusa, eu creio que é Azerá, se eu não estiver doida, peraí. Eles faziam poste para a deusa, que deusa que é? Ah, sim, peraí que eu vou achar. Ó, a mãe dele se chamava Naamá, era do país de Amon, ela era amonita. E eles não vi aqui as pessoas que eles adoravam, meu Deus. Peraí. Primeira Reis 2, cadê? Primeira Reis 15, 2. Peraí, só um minuto. Ó. Eles adoravam, mas aqui não fala, peraí. É Azerá, Deus Azerá. Então eles faziam postes em adoração para Deus Azerá, essa mulher. Então assim, e o Roboão fazia, né? Que ele servia outros deuses, assim como a mãe dele, o pai dele que se corrompeu. Ou seja, eles já faziam idolatria. Então, o povo que era do norte ficaria do lado de Jeroboão. Mas Jeroboão, com medo de perder o único povo que ele tinha,
que o próprio Deus tinha dado para ele, ele vai cometer essa bobagem, ó. O rei Jeroboão, né, pensou que eles iam matar, e aí eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar o Deus do povo de Israel? Aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Oi? Uai, mas se é o Deus lá do povo de Israel, é aquele que tirou do Egito, não é esse boi aqui? Você tá de sacanagem comigo? Imagina. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e um em Dan. Assim o povo pecou, indo adorar em Betel e Dan. Eu seria rebelde, tá? Eu seria do povo rebelde. Eu ia querer adorar fora. Só que provavelmente ele ameaçou de matar o povo se o povo fosse fora. É assim que funciona a rebeldia do povo. É sempre assim, dos líderes. Jeroboão também construiu altar, lugar de altar de adoração no alto dos morros. Então, ou seja, adoração a deuses estranhos, né? Literal, tá estranho, né? Boi já é estranho, imagina. Jeroboão também construiu lugares de adoração no altar, no alto dos morros, e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Deus falava que só podia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi. Só podia carregar as coisas que eram sagradas o povo da tribo de Levi. Se você vai instituir sacerdote, não é sacerdote. Então ele já estava pegando qualquer um que ia ser sacerdote, ele falava: você é sacerdote, vem cá. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ganha de Deus, porque a gente pode ter tanto medo de perder as bênçãos que a gente pode cometer pecados, tá? Por exemplo, você, finalmente Deus falou para você que você ia se casar com alguém, conhecer alguém bacana e tal. E aí você conhece alguém bacana. Mas aí você fica com tanto medo de perder essa pessoa, que às vezes até essa pessoa não foi mandada por Deus ainda, né? Vai saber. Que você aceita qualquer coisa, né? Aquele culto, a idolatria, relacionamento, tá? Deus falou que ia te mandar, sei lá, algum trabalho, ou uma bênção, um carro, alguma coisa. E aí você recebe, mas com medo de estragar seu carro, com medo de estragar o seu bem, você não dá carona pra ninguém, você não deixa ninguém usar, nem os da sua família. Você começa... Tá, peraí. Você começa a ter apego pelas coisas que você deveria ajudar e abençoar o próximo, a sua família. Então, assim, tudo a gente tem que tomar cuidado para que a gente não enterre, né? Não enterre os nossos tesouros, né? Que muitas vezes... De nada. Porque muitas vezes eles não são tesouros para nós, eles são tesouros para abençoar as outras pessoas também, tá? Aqui a gente termina. Eu vou voltar lá pro postinho, porque a Ana tá com virose, eu tô com esse pescoço duro. E Deus abençoe você. E todo talento que você tiver, ele é para somar na vida das pessoas. Seja um talento profissional, seja um talento pessoal, né? Tudo que Deus te deu é para a honra e glória dele e para que você some na vida das outras pessoas, tá? Não retenha talentos, não fique com seus talentos guardados só para você. Exponha ao mundo, sirva pessoas com eles. Afinal de contas, todo talento que é multiplicado, mais será dado. A palavra de Deus fala exatamente isso. Ao que tem, será dado. Por que rico sempre fica mais rico? Porque ele não tem falta de nada. Se ele não tem falta de nada, ao que tem, será dado. E ao que não tem, por quê? Porque a pessoa fica com tanto medo que ela trava, ela retém os talentos, ela retém tudo, ela retém o dinheiro, não posso dar nada pra ninguém, não posso dar nada pra ninguém. E ao que não tem, até o que tem será tirado, tá? Então a gente precisa multiplicar os nossos talentos, servir com os nossos talentos as pessoas, tá? Sempre em torno da palavra de Deus, sempre Deus é o primeiro,
Sempre tudo que fizer, faça para Deus, tá bom? Deus te abençoe. Ai, chega, tô torto, ó. Tô torto. Ai, gente, eu tô rindo, mas não é de nervoso não, tô rindo mesmo. Chega, eu fiquei meio torto, ó. Tá inchado aqui. Não, 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 não. Deus é bom, vai sarar. E em nome de Jesus já sarou. Tchau, gente. Até amanhã, tá? Já já vocês me encontram que eu vou trabalhar. Vou trabalhar horror.